Ontem a Câmara dos Deputados aprovou por 382 votos o texto da reforma tributária, da PEC 45. E agora o texto vai para o Senado. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais são as principais mudanças que esse texto pode trazer. Vocês vão entender a minha opinião de por que eu não acho interessante essa reforma tributária. E eu também vou contar qual que pode ser uma possível solução para você que é empreendedor no Brasil. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização. Hoje nós estamos aqui na frente do Congresso Nacional para falar sobre a reforma tributária. Então dá uma força pra gente, curte esse vídeo, compartilha com os amigos porque a notícia é muito importante. Nós estamos diante de tempos de mudança e você precisa ficar atento. Mas antes de entrar na pauta desse vídeo, eu preciso dar um recado para o pessoal que ainda não adquiriu o nosso curso. As turmas continuam abertas do curso de como montar um negócio internacional sem impostos legalmente. O link vai estar aqui na descrição. Dito isso, vamos à pauta do vídeo. Entender sobre quais são as mudanças que esse texto da reforma tributária, aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, que agora vai para o Senado, ele trouxe de importante. E a primeira mudança diz respeito ao imposto sobre consumo, que hoje nós temos o ISS, o ICMS, temos também o IPI, a PIS e a COFINS, e que daqui em diante eles vão tentar unificar isso daí ao máximo. O texto propõe um IVA dual, IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E aí ele é dual porque ele vai ter duas partes. Uma delas é composta pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que nada mais é do que a unificação do Imposto sobre Serviços, o ISS, e o ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Um era municipal, o outro é estadual. Agora vai deixar de ter os dois, vai ter o IBS, que vai ser um imposto a princípio cobrado pela União Federal. Além disso, o outro lado do IVA dual é composto pelo CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser uma junção do PIS, da COFINS e do IPI, Imposto de Produtos Industrializados. Essa é a principal mudança da reforma constitucional. Eles querem simplificar, unificando tudo em um imposto, mas eles também querem centralizar na tentativa aí de acabar com a competição fiscal entre os municípios e entre os estados, porque agora quem vai ditar as regras vai ser o governo federal, trazendo uma maior centralização. Além disso, também tem a previsão de um imposto seletivo, que é para ir em cigarros, em produtos aí que sejam nocivos à saúde ou ao meio ambiente, e eles também vão criar o FDR, Fundo de Desenvolvimento Regional, que a ideia é basicamente pegar os estados que recolhem mais imposto e botar para esse fundo aí para direcionar para os estados que são mais deficitários, que recolhem menos impostos, supostamente aí para combater uma desigualdade regional. Além disso, outra mudança desse texto da reforma tributária diz respeito ao ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte ou Doação, que é um imposto estadual previsto na Constituição Federal. Eles inseriram um novo inciso lá na Constituição, segundo o qual esse imposto ele precisará ser progressivo, ou seja, quanto mais dinheiro os teus pais deixarem para você na herança, mais alto tende a ser esse imposto. Ele não versa sobre alíquota no texto da reforma tributária, isso aí vai ser definido pelos estados, mas prevê ali que vai ser progressivo. Então, quer dizer, por todo esse breve resumo que eu trouxe para vocês de quais são as principais questões da reforma tributária, muito provavelmente você já deve ter percebido que essa é uma reforma que vem no sentido de centralizar a cobrança dos impostos na União Federal, diminuindo a autonomia dos municípios e dos estados. Além disso, você deve ter percebido também que essa é uma reforma que, por um lado, promete simplificar, por outro lado, ela traz uma possível maior cobrança de impostos, porque eles vão aumentar a base dos impostos, principalmente para setores que hoje não pagam um ICMS ou ISS tão elevado, como serviços, que é onde está a maior parte da população brasileira, setores de tecnologia. Ao fazer o IVA dual, provavelmente o que tem se conversado aqui em Brasília é que ele vai estar aí no mínimo em uns 20% a alíquota de cobrar esse imposto.
E hoje, dependendo do setor que você está, na tecnologia, exportação de serviços, às vezes você está pagando só 3% de imposto. Então, quando nós estamos diante de cenários como esse, eu me posiciono contra essa reforma tributária, porque ainda que ela venha na promessa de trazer uma maior simplificação para o sistema tributário brasileiro, que inquestionavelmente é um verdadeiro manicômio, é extremamente complicado, ainda que talvez algumas das pessoas estejam com boas intenções, o fato é que ela traz essa maior centralização de poder em Brasília, o que, na minha opinião, deixa o dinheiro mais distante do pagador de impostos e centraliza poderes longe da população. Ela tem um potencial, portanto, de mudar muito a forma como os estados, os municípios e a União Federal se relacionam, deixando os estados e os municípios ainda mais subservientes ao poder central, no sentido oposto do que eu acredito que é interessante, que é uma maior federalização, maior independência dos municípios e maior autonomia municipal. E também é uma reforma que vem para aumentar impostos. Não bastasse esses dois motivos, eu também me posiciono contra a reforma tributária, ainda que ela viesse muitas vezes para diminuir, porque na prática, quando começa a tramitar um projeto de emenda de Constituição, um projeto de lei que visa a alteração dos impostos, em geral, o que a gente tem é maior tributação. No Brasil, isso é quase que inevitável. E como o texto do Brasil é uma concha de retalhos, ele já é de conhecimento dos advogados, dos contadores, que já sabem muitas vezes onde que dá para a gente fazer uma recuperação de crédito tributário, onde que nós conseguimos botar determinada tese para conseguir uma elisão fiscal. E quando eles mexem nessas regras do jogo, eles estão redistribuindo as cartas, o que traz insegurança jurídica num primeiro momento. A gente não sabe quais teses que vão continuar valendo, o que a gente vai continuar conseguindo fazer, o que não vai fazer. E muitas das isenções já conseguidas possivelmente vão deixar de existir. E é por conta disso que eu me posiciono contra essa reforma tributária. Agora, para a gente não trazer só notícias negativas, quais são as maneiras que nós podemos nos proteger desse cenário, dessas mudanças de cenário? A boa notícia é que você não é obrigado a montar o seu negócio no Brasil. Não é porque você nasceu nesse país que você tem que ter o seu centro de vida aqui. Hoje, com o poder da internet, você consegue internacionalizar a sua base de clientes e, de quebra, também montar a sua empresa em países mais convidativos, onde o imposto é mais baixo, a liberdade para fazer negócios é maior e a gestão da empresa é mais simples. Se o Brasil está dificultando, aumentando impostos, por que não ir para um país mais competitivo? Se você quiser entender mais sobre isso, não hesite em assistir o nosso curso, cujo link vai estar aqui na descrição. Como montar um negócio internacional sem pagar impostos legalmente, no qual eu ensino mais de 11 estruturas que você pode implementar para ter o seu negócio. Principalmente você que trabalha como um profissional liberal na área de serviços, que vai ser uma das mais afetadas por essa reforma tributária. E por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.